Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui no canal Confraria Cognitiva. Nós estamos abordando uma série de temas relacionados à construção do Antigo Testamento numa perspectiva da teocratização em Judá, ou javização. Temos trazido diferentes autores para que possamos ampliar o nosso conhecimento, desenvolver o pensamento crítico, sempre fundamentando-nos em uma rica bibliografia. Agora nós vamos estar iniciando uma série de leituras de autores que contribuem para o debate, para o aprofundamento. Muitas teses, dissertações na área de história do Antigo Testamento, teologia, têm sido publicadas em diversos centros acadêmicos, universidades nacionais e internacionais. Neste vídeo, eu quero trabalhar com vocês um autor muito bom, um autor prolixo, mas uma linguagem muito simples, apesar de exigir um certo conhecimento um pouco melhor do Antigo Testamento. Eu falo do Thomas Homme. No livro As Origens de Javé, em Thomas Homme, nós iremos fazer apenas a abordagem sobre o monoteísmo do Deutero Isaías. Se você quiser ampliar o seu conhecimento, saber um pouco mais, eu considero que você adquira o meu curso em 35 horas, voltado exclusivamente para isso, com 5 módulos, custa apenas R$ 25 cada módulo. Você recebe o link, você assiste o vídeo, você comprando o pacote com os 5 módulos, você irá receber o certificado. Querendo se tornar membro do canal para ajudar o professor nessa empreitada, é muito importante para mim. Se você quiser mandar aquela contribuição simbólica, seu Pix, ou o Valeu Demais, eu também te agradeço. Sempre estou nas lives, ou o seu Valeu Demais aqui em um de nossos vídeos. Então, vem comigo. Nós vamos fazer uma leitura do Thomas Homme a partir da página 213 do livro As Origens de Javé. Vamos lá, vamos entender um pouco o autor e dialogarmos com o autor em relação à sua tese? Vamos lá. O monoteísmo do Deutero Isaías. A reflexão monoteísta mais avançada da Bíblia hebraica se encontra na segunda parte do livro de Isaías, capítulo 40 a 55. Lembrando que o livro do profeta Isaías, pessoal, ele é dividido em 3 partes. Assim você acaba percebendo que, na verdade, nós não estamos falando de um profeta, de um vidente, mas de tradições que estão por trás desta literatura, deste oráculo, com um gênero específico que tem por objetivo, de alguma forma, ornamentar o seu mundo através de oráculos, através de mensagens, de narrativas que de alguma forma são intervencionais. Continua o autor, geralmente chamada de Deutero Isaías. Trata-se de uma coleção de oráculos anônimos cuja redação se estende por 2 séculos e cujo núcleo é constituído por um texto de propaganda celebrando a chegada do rei persa Ciro II à Babilônia. Olha só que interessante. Eu tenho defendido a hipótese de que os salmos nada mais são do que celebrações ao próprio Ciro, na figura de Javé. Assim como Marduk era para Ciro, Ciro era para Marduk, uma univocidade. Nas culturas antigas, os termos, conceitos de homens divinos eram muito comuns. Os líderes tribais ou os monarcas, eles representavam, na verdade, esses poderes que eram transsignificados de acordo com os mitos de fundação. Inclusive, havia os deuses territoriais, todo Deus tinha que ter uma terra, todo Deus tinha que ter um templo, todo Deus tinha que ter, de alguma forma, um povo. Então, é assim que se constrói. O povo de Israel, na verdade, Judá, é levado para o cativeiro, né, em Babilônia, e ali a aristocracia, a elite judaica, acaba se desenvolvendo. É muito claro que o sonho de um Javé em Judá, em Jerusalém, na antiga Jebus, vai sendo frustrado. Mas eles continuam alimentando a esperança do retorno a Sion, e veja, eles irão descumprir uma regra muito importante e tentam justificar isso dentro da própria literatura, que era aquela regra lá do Deuteronômio, colocada pela tradição deuteronomista, de que um rei não poderia ser escolhido a não ser se fosse dentre os filhos de Israel, entre os irmãos de Israel. Ora, nós estamos diante de um oráculo, de um profeta, de um redator, que na verdade transforma Ciro não apenas em rei de Judá, transforma
seria o rei de toda a terra, no qual até mesmo os judeus celebram, cultuam e o adoram em uma forma transsignificada da figura, inclusive, de Javé em Ciro. E veja, em 530 antes da nossa era, todo esse projeto já estava desenvolvido. Veja, mais adiante eu vou explicar para vocês que se nós espremermos o livro dos Salmos, saem louvores a Ciro, sem mesmo precisar a citação do nome Ciro. Basta você entender a tradição que está redigindo o texto e como isso vai, de fato, se desenvolvendo. Vamos continuar. Esse núcleo se inspira muito, olha agora aqui, no cilindro de Ciro, no qual o rei persa faz celebrar pelo clero de Marduk, como tendo sido escolhido por Marduk para governar os povos e restaurar a paz. Eu tenho aqui um vídeo exclusivo quando eu falo dos homens divinizados, como os homens representavam a figura dos deuses. Ensinei sobre o termo Baal, Balaim, Elohim, mostrando que, na verdade, os reis eram o próprio Deus. Eles representavam o próprio Deus, entende? E no cilindro de Ciro, você percebe muito bem que é ele quem se denomina o Senhor e Rei, Criador do céu e da terra. E não só isso, ele diz que é o grande Rei e Todo-Poderoso. Mas, será que ele está falando de Criador do céu e da terra, o cosmo, o planeta, ou do seu próprio universo, ou do mundo em que ele está vivendo e que, inclusive, o encontra em caos, como é o caso, inclusive, de Judá e da própria Babilônia? Então, é preciso nós entendermos um pouco mais para fazermos essa leitura. Vamos lá. Enquanto o cilindro de Ciro afirma que Marduk tomou Ciro pela mão, então veja, isso aí está muito explícito, gente, tá? No cilindro de Ciro, eu já abri aqui para vocês uma vez o cilindro de Ciro, li com vocês, expliquei, é inegável e irrefutável que o Antigo Testamento, lido dentro de uma perspectiva histórico-social indiciária, intertextualmente, analisando de fato, em diálogo com a arqueologia, com a iconografia, nós percebemos que Javé é só uma ideia, mas uma ideia que na verdade transsignifica a figura dos reis. Os deuses são os homens que estão ali ao serviço de um Deus superior. Tá dando para entender? Vamos lá. Observe que assim diz a seu ungido a Ciro, que tomei pela destra. Veja que é a mesma narrativa. Quando o professor José veio dizendo aqui que os judeus, os hebreus, tinham sempre uma maneira de associar e fazerem um sincretismo para construírem suas histórias para que pudessem sobreviver diante de sociedades bárbaras, sociedades que também tinham sua forma de vida. Ora, às vezes o Israel do norte assimilava tudo isso, mas muitas vezes era perseguido pelo próprio Israel do sul. É de se perceber que até hoje muitos judeus da atualidade fazem uma leitura da Bíblia de uma forma muito devocional, muito traditiva, olhando para a leitura do texto como se de fato estivesse revestida de uma camada sobrenatural e que por trás do texto tivesse um ser divino que inspirou esses indivíduos a escrever a Tanar, Torá, Nevim e Ketuvim. E na verdade não foi isso que aconteceu. Fato é que os textos são resultados dos próprios conflitos, enfrentamentos e forma de organização social que o povo está inserido. Então veja, assim como o cilindro de Marduk, ele traz ali essa nomeação de Ciro em que Javé o toma pela mão, você vai perceber que o oráculo no livro do próprio profeta Isaías também vai trazer a mesma coisa. E aí perguntamos, cadê a inspiração divina? Cadê o livro que é uma revelação realmente especial do Deus Todo-Poderoso? É preciso entender o Antigo Testamento dentro do seu contexto histórico-social como o conjunto de narrativas que estão surgindo por decorrência desses dilemas sociais que o povo está enfrentando e de um projeto de uma elite judaíta que está em andamento. Olha o que diz Isaías capítulo 45, versículo 1, onde o Thomas Romer já transcreve para nós. Afirma que Yahvé
escolheu Ciro. Para quê? Subjugar a ele as nações. Prestou atenção? Mas vem para cá. Esse texto agora que o Thomas Hobbes destaca, eu também trabalhei analisando de forma muito profunda, intertextualmente, em paralelismo com vários textos do pós-exílio, falando sobre o projeto que se entende de uma tradição para fazer essa fusão, essa sincretização.